Boa noite, Igreja Evangélica de Viliara. Boa noite, Igreja de Jesus Cristo, espalhada por toda a face da terra. Graça e paz. Que você seja abençoado aonde você estiver e quando você estiver. É uma alegria poder estar junto com vocês essa noite para cultuarmos ao nosso Deus, tributar a Ele honra, louvor, graça. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de todo louvor. Nós estamos aqui reunidos não por aquilo que Ele pode nos conceder, mas por quem Ele é. Ele é Deus, Ele é santo, Ele é digno. E é uma alegria poder iniciar a semana cultuando ao nosso Deus. É bem verdade que a nossa semana é um culto para o nosso Deus, mas poder parar nesse momento, nesse domingo à noite, nessa noite tão fria e junto, no aconchego dos nossos lares, em unidade de propósito, nós cultuarmos o nosso Deus. Eu quero compartilhar com vocês Salmo de número Salmo 37. Quero compartilhar com vocês o Salmo 37. Eu quero ler apenas os 5 primeiros versículos. Salmo de número 37. E diz assim a palavra de Deus: Não se aborreça por causa dos homens maus, e nem tenha inveja dos perversos, pois como o capim longo secarão, como a relva verde longa murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleita-se no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Verso 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Verso 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Temos passado por dias difíceis, isso é bem verdade, mas Jesus nunca nos iludiu quanto a isso. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês também vencerão. Tudo que nós precisamos é entregar todas as nossas ansiedades, as nossas preocupações a Ele e confiar nele. Entregar e confiar. Esse é o ponto, porque às vezes nós entregamos, mas um sinal de desconfiança é quando nós não temos a paciência de esperar Deus agir. E aí nós queremos pegar de volta. Nós precisamos entregar e confiar. O versículo revela uma ação de Deus. Confia e Ele tudo fará. Mas precisamos entender que é no tempo dele, é do jeito dele. E aqui, nesse contexto, quando ele fala de entregar, não é simplesmente pegar e entregar. No original, se nós formos analisar as escrituras, a ideia de entregar é você tirar algo, é a palavra rolar. Tirar das suas costas esse peso, as preocupações, os anseios e entregue a Ele. Então, diante de tudo que nós temos vivido, eu não sei o que você tem enfrentado, tudo que eu posso dizer para você, que se você entregar nas mãos dele, se você confiar nele, ele fará coisas grandiosas e maravilhosas que você não faz ideia. Então não ande ansioso, não ande ansiosa por coisa alguma. Entrega diante dele, confia nele e ele tudo fará. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu quero aproveitar esse momento e convidar você a fazer parte de um momento muito especial do nosso culto. Então, o nosso culto, ele tem momentos, e esse é um dos momentos do nosso culto. É o momento onde nós dedicamos ao nosso Deus as nossas finanças. Nós temos essa oportunidade de contribuir com a obra do Senhor. Nós temos oportunidade de materializar a nossa adoração. Assim como o verso que nós acabamos de ler, entregue e confie, quando nós tiramos parte da nossa finança e entregamos ao nosso Deus, é uma forma de nós expressarmos que nós confiamos nele. Então, a gente não precisa reter além daquilo que nós necessitamos. Então, essa entrega, nós tirarmos uma parte,
sem a preocupação que vai faltar no mês seguinte. Então, quem confia e entrega com a certeza que o Deus que foi provisão nesse mês presente é o Deus que será provisão no mês seguinte. O Deus que abençoou a nossa colheita nesse mês é o Deus que abençoará a nossa colheita no mês seguinte. Então, o momento de ofertório, esse momento da nossa contribuição de generosidade, as nossas ofertas, é uma forma de nós expressarmos confiança ao nosso Deus. É lindo se alguém perguntar para nós e a nossa resposta for essa: por que é que você entrega na igreja parte das suas finanças? Porque eu confio, eu acredito que o Deus que foi provisão nesse mês presente é o Deus que será provisão no mês seguinte. Eu gosto muito de dizer que Deus, ele dá a terra, dá a semente e ele dá o crescimento. A gente só precisa semear. Então, que seja esse momento, o momento de você expressar gratidão e confiança. É gratidão pela colheita desse mês presente e confiança na certeza que ele fará no mês seguinte. Então, o momento do ofertório é o momento de nós cultuarmos ao nosso Deus, materializarmos a nossa oferta e expressar gratidão pelo mês presente e confiança que ele nos dará uma boa colheita no mês seguinte. Então, não detenha, não retenha, entregue. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então faça isso nesse momento. Entregue a Ele com alegria, como um ato de gratidão e uma expressão de confiança. Eu entrego porque eu confio que o Deus que foi provisão nesse mês presente é o Deus que será provisão no mês seguinte. Eu quero orar junto com você, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos nessa noite de domingo e podermos exaltar o nome dele. Para nós é sempre um privilégio, a liberdade que nós temos de cultuar ao nosso Deus. E ter esse momento de primazia, entregar o primeiro dia da semana a ele, como uma oferta ao nosso Deus. A nossa presença ser um sacrifício vivo e agradável a ele. Então que o nosso culto, que a nossa comunhão suba como incenso suave às narinas do nosso Deus. Ele possa receber o nosso culto essa noite. Mas eu quero também orar por você, dizimista, ofertante. Que Deus continue abençoando o seu celeiro, que não falte sobre a despensa da sua casa, que Ele possa abençoar a sua semeadura e que Ele possa multiplicar a sua colheita, que você colha de forma abundante. Você que está passando talvez por um momento difícil financeiro, a minha oração é que Deus possa prover sobre a sua casa, que Deus possa suprir as suas necessidades, que não falte o pão sobre a sua mesa. Então eu quero orar junto com você. Vamos agradecer ao nosso Deus por esse culto, por essa noite, por essa oportunidade e por esse momento de ofertório. Pai, te damos graça pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia. Queremos te agradecer, Deus, por esse privilégio, Deus, que o Senhor nos concede de podermos cultuar, exaltar, bendizer o teu santo nome. Nós nascemos para te adorar. E que privilégio ter essa liberdade de poder fazer isso, Pai, de tantas formas, de tantas maneiras. Quer seja cantando o teu santo nome, quer seja exaltando o teu santo nome, quer seja através do compartilhar da tua palavra, quer seja, Senhor, através da contribuição de generosidade. O Senhor nos dá oportunidades diversas de exaltar e bendizer o teu santo nome, de adorar, Senhor. De te adorar. E nós queremos te agradecer por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai. Que não seja somente esse momento de culto, uma adoração a Ti, mas que a nossa vida, os nossos atos, tudo que nós fizermos, seja para glorificar o Teu santo nome. Que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós, Pai. Se conosco, Pai, nessa noite, nesse tempo de culto que nós teremos, nos conduza em adoração, Pai. Nos conduza, Pai. Que seja um momento abençoador, Pai, para cada um desses que estão reunidos para cultuar o Teu santo nome, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, nesse momento em especial, Senhor, por cada família, Senhor, da nossa igreja, por cada família espalhada pela face da terra,
que tem passado por necessidade financeira, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa prover, que não falte pão sobre a mesa, que o Senhor possa abrir oportunidades de trabalho para aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa honrar a fidelidade do coração dos teus filhos, que hoje contribui com a tua obra, para que o teu reino seja propagado, Senhor, na face da terra. Nós queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito, Pai. Nós queremos te agradecer porque no meio dessa crise não faltou o pão sobre a mesa. Nós queremos te agradecer porque tu és Deus acima de todas as coisas. Nós te damos graça por tudo quanto o Senhor já fez e pelo que o Senhor fará, porque nós cremos que o Senhor ainda fará grandes coisas. Nós cremos que depois desse tempo de crise virá um tempo de colheita abundante. Nós cremos para todas as áreas da nossa vida, quer seja nos nossos relacionamentos, nossa vida espiritual, financeira, porque o Senhor mexeu nas nossas estruturas, nos nossos alicerces, e nós cremos que nós teremos uma colheita decorrente de tudo que nós vivemos. O Senhor nos deu estrutura para permanecermos firmes e de pé. E aqui estamos essa noite para exaltar, para glorificar, para bendizer o teu santo nome por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor fará. Se conosco, Pai, no decorrer dessa noite, desse culto. Ministre aos nossos corações, através da Tua palavra, através das canções que serão entoadas. Fala conosco. Nós anseiamos ouvir a Tua voz. Nós anseiamos sentir a Tua presença, Pai. Se conosco, Pai, é o que nós te pedimos. E nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ter agora um tempo de canções ao nosso Deus, de tributar louvor e honra a Ele através de canções. Então nós queremos fazer isso. O Lucas de Oliveira estará nos conduzindo através dessas canções. Então faça desse momento também um momento de ofertar a Deus louvor e honra através das canções. Vamos adorar ao nosso Deus? Obrigado, Tiago, graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Muito feliz de estar aqui, mais uma vez na sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Adore junto conosco nesse momento que nós estamos vivendo. Às vezes você está passando uma crise, você está passando por tanta dificuldade. Nós sabemos que isso é uma guerra. Paulo fala que a nossa guerra não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. Mas a nossa estratégia de guerra é adorar e glorificar o nome do Senhor. Então cante conosco essa canção, exalte a Ele nesse momento, e é assim que nós lutaremos as nossas guerras. Aleluia. Cante conosco assim, ó. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Levante suas mãos e cante. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Cante. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim. Adore, exalte a Ele, glorifique, porque é assim que nós lutamos, é assim que nós combatemos. Pelo vale
sei que pode parecer momentos que nós estamos cercados, estamos passando cheios de dificuldade, mas nós continuamos confiando e acreditando nele. Cristo Jesus, nosso Senhor. Continue acreditando e confiando, pois Ele é o nosso porto seguro e Ele está do seu lado. Aleluia. Cante e declare isso. Oh, aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Te louvamos, assim que nós lutamos, te exaltando e te glorificando, reconhecendo quem tu és, Senhor. Te exaltamos, Senhor Jesus. Louvado seja o seu nome. Louvado seja o seu nome. É muito conhecido, cante conosco. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei.
todo tempo. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome em todo tempo, Jesus. Seja exaltado, digno de honra, glória, digno de toda exaltação, digno de toda glorificação. Te exaltamos e te glorificamos no nome de Jesus. Aclame ao Senhor, ó minha alma. Que canção linda, que toca a nossa alma, toca o nosso espírito. Como é bom adorar ao nosso Deus. Nesse momento eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus ao teu coração. Nós estamos em uma série, essa é a 4ª ministração da série Ouvir. No primeiro encontro, nosso primeiro culto, nós falamos sobre ouvir e obedecer. Fala do encontro de Jesus com o cego do tanque de Siloé. Depois nós falamos sobre ouvir e crer. É o encontro de Jesus com o oficial do rei cujo filho estava enfermo. Na semana passada nós falamos sobre ouvir e submeter-se. Jesus e Nicodemos. Hoje nós queremos falar sobre ouvir e praticar. É o encontro de Jesus com o jovem rico. Então, se você está aqui pela primeira vez, você não acompanhou a nossa série, você pode terminar o culto hoje e maratonar, tá aqui no nosso canal. Então você pode colocar lá ouvir e obedecer, ouvir e crer, ouvir e submeter-se. Então é uma série que não necessariamente você precise acompanhar na sequência, ela é uma série complementar, então você pode assistir as ministrações de forma aleatória. Então fica aí o convite, e se você for abençoado através dessas ministrações, você poder encaminhar para que outros também sejam abençoados. Então, terminando aqui, em vez de maratonar a Netflix, você pode maratonar no nosso canal uma série de ministrações sobre ouvir, para que Deus possa falar ao teu coração. Então, hoje o nosso tema é ouvir e praticar. É o tema da nossa ministração. E está baseado em Lucas, capítulo 18. Eu quero ler do verso 18 até o verso de número 27. É bem verdade que esse é um texto que você vai encontrar também no Evangelho de Mateus, de Marcos, mas quero tomar por referência hoje Lucas. Então vamos ler do capítulo 18, o verso 18 até o verso de número 27. E diz assim a palavra de Deus: certo homem importante lhe perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, disse ele. Ao ouvir isto, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Vende tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois, vem e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Jesus ele está no caminho para Jericó. Esse jovem vai se aproximar de Jesus. Ele vai ser reconhecido como jovem rico. Isso por conta de Mateus. Então, nos demais evangelhos, ele vai ser chamado de homem, de príncipe. Mas Mateus vai chamar ele de jovem rico. E provavelmente ele foi reconhecido como um jovem rico pelas suas vestes. Então, ao se aproximar de Jesus, pela aparência, pela roupa que ele vestia, Mateus vai dizer que esse era o jovem rico.
era um homem de posses, um homem da alta sociedade entre os judeus. Ele se aproxima de Jesus. E ele se aproxima com uma intenção. A intenção dele era saber o que ele precisaria fazer para herdar o reino dos céus. Ele se aproxima com essa intenção. Ele faz a pergunta para Jesus. Jesus vai responder e a resposta de Jesus vai frustrar ele. Porque a resposta de Jesus vai revelar que o coração dele tem uma inclinação para as riquezas da terra. Ele está perguntando sobre o reino dos céus, mas a resposta de Jesus revela que o coração dele está mesmo no reino dos homens. E ele fica triste. Então, Jesus vai concluir dizendo como é difícil pessoas que têm o coração inclinado para o reino dos homens, para o reino da terra, herdar o reino de Deus. Ele fala sobre os ricos, como é difícil um rico, aqueles que estão apegados às riquezas. Mas não é sobre isso que nós queremos falar hoje. Nós queremos falar sobre ouvir e praticar. Então o contexto é esse jovem que se aproxima com a intenção de saber o que precisaria fazer para herdar o reino do céu. Quando Jesus responde, revela que ele não teria condições, visto que ele está pego às riquezas desse mundo. Mas não é sobre isso. Nós queremos falar sobre ouvir e praticar. Esse jovem, ele chega e ele tenta impressionar Jesus. Esse é o primeiro ponto. Ele chega tentando impressionar Jesus. Isso fica claramente visível quando ele usa a expressão bom mestre. Eu fico imaginando ele chegando diante de Jesus, ele se prostrando, se colocando de joelhos aos pés de Jesus e dizendo: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A expressão bom mestre é uma clara evidência que ele queria impressionar Jesus. Jesus ouve isso. E aí Jesus diz para ele: não existe ninguém bom a não ser um, que é Deus. Eu sei exatamente o que você quer. Você quer me impressionar. Não precisa. Evite o discurso. Evite os excessos e os exageros. Então ele diz qual é a intenção dele para Jesus. A minha intenção de vir diante do Senhor é saber o que eu preciso para herdar a vida eterna. Então Jesus, conhecendo o coração dele, Jesus diz para ele: guarda os mandamentos. Quer herdar a vida eterna? Pratique os mandamentos. Pratique. Então Jesus vai citar quais são eles. Jesus vai falar: não roubarás, não matarás, não adulterarás. Honre teu pai e tua mãe. Então Jesus fala para ele: quer herdar a vida eterna, filho? Então você precisa praticar os mandamentos. E os mandamentos são esses. Aí ele responde para Jesus: tudo isso eu tenho feito. Desde a minha adolescência, desde a minha mocidade. É isso que precisa fazer, então o céu está garantido para mim, porque tudo isso eu tenho feito, eu tenho praticado isso, eu tenho obedecido desde a minha adolescência, desde a minha mocidade. Aí Jesus olha para ele e diz: falta uma coisa. Você tem feito tudo isso? Então você está no caminho certo, mas falta uma coisa. Aí Jesus diz para ele: pega tudo o que você tem, vende, dá o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois, vem e siga-me. Essa é a orientação. Você tem praticado, você tem guardado os mandamentos, você tem feito tudo isso, mas ainda te falta uma coisa. Pega tudo que você tem, vende, dá o dinheiro aos pobres, terá um tesouro no céu e siga-me. Quando ele ouviu isso, ele entristeceu. Sabe o que Jesus está dizendo para ele aqui? Jesus está dizendo o seguinte para ele: olha, até aqui, tudo o que você fez foi pensando em si mesmo.
Então você tem guardado os mandamentos, você tem praticado os mandamentos, então tudo o que você tem feito foi pensando em si mesmo. Sabe o que você precisa fazer? Porque ainda lhe falta algo. Você precisa agora pensar no outro, no próximo, porque até então você pensou em si mesmo apenas, e não tem nada errado nisso. Só que quando você pensa em si mesmo, quando você ama a si mesmo, você precisa estender isso ao próximo. Então não tem nada de errado em você pensar em si mesmo, desde que isso se estenda ao próximo. Então ame a si mesmo, mas ame o próximo na mesma medida. Amará o teu próximo como, Senhor, como a ti mesmo. O que você precisa entender, filho, que até aqui tudo o que você fez foi pensando apenas em si mesmo. Por isso que eu digo que ainda falta algo. O que falta, Senhor? Você pensar no próximo. Então, quer herdar a vida eterna? Então, ame a si mesmo. Porque essa é a medida de amor ao próximo. Mas para herdar, então, amar a si mesmo é o primeiro passo. E o segundo passo é amar o teu irmão, o próximo. Então Jesus identificou através da pergunta dele que o coração dele não estava no reino. A pergunta dele revela que os pensamentos dele estavam no reino dos céus. Senhor, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? O que eu preciso fazer para herdar a eternidade? Então os pensamentos dele estão na eternidade. Mas Jesus queria ver se o coração dele estava na eternidade. Então ele lhe propõe: pega tudo que você tem, vende, dá o dinheiro aos pobres e siga-me, porque essa ação revelará que não só a sua mente, mas o seu coração está no reino. Então não adianta você chegar com um discurso pronto para Jesus se as suas ações não condiz com aquilo que você diz. Vou dizer de novo, não adianta você chegar com uma oração pronta diante de Jesus se a sua oração não condiz com as suas ações. Jesus está dizendo, olha, é bonito tudo que você me disse, mas deixa eu ver se na prática isso é uma verdade. Deixa eu ver aonde é que está o teu coração. Pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, você terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ele entristeceu, porque a vida inteira ele aprendeu a cuidar e se preocupar apenas consigo mesmo. Ele não tinha um olhar para o próximo. Ele entristeceu. Quando Jesus diz, tudo que você precisa fazer é guardar os mandamentos, eu acredito que ele abriu um sorriso. Ele diz, então o céu está garantido, porque tudo isso eu tenho feito. Mas quando Jesus diz, falta algo. Vende. Vamos para a prática. Dá aos pobres. E isso revela onde é que está o teu coração. Depois você pode me seguir. Então, existe uma diferença, uma distância entre o que nós sabemos e entre o que nós praticamos. Existe uma distância. Esse jovem está dizendo para Jesus o seguinte, olha, se o assunto é os mandamentos, eu domino. Eu domino o assunto. Mas aí nós vamos entender que na vida não é sobre o que eu sei apenas, mas é sobre o que eu coloco em prática. Porque o que muda a nossa realidade não é o que nós sabemos, mas aquilo que nós colocamos em prática. Quando Jesus fala para ele, guarda os mandamentos, ele disse, eu sei, eu conheço. Aí Jesus fala para ele, agora coloca em prática. Você quer herdar o reino dos céus? Se ele quer saber, é porque ele não se considera
uma pessoa salva, o que eu preciso fazer, então, para ser salvo. E aí Jesus fala, ó, você precisa praticar o evangelho. Você precisa praticar os mandamentos. Porque o que muda a sua realidade não é o que você sabe, mas é o que você coloca em prática. Você está dizendo que você sabe quais são os mandamentos. Mas eu quero ver se você coloca em prática os mandamentos. Porque quem quer herdar o reino dos céus, quem quer viver a eternidade, quer viver no reino de Deus, precisa começar hoje a praticar os princípios do reino. Quando esse jovem chega diante de Jesus, Jesus sabe qual era a real necessidade dele. Existia um vazio dentro dele. Jesus enxerga esse vazio dentro desse jovem. Esse vazio que ele tentava preencher, quem sabe, de tantas formas, de tantas maneiras. Porque recurso financeiro não faltava para ele. Ele era um jovem abastado, um jovem rico. Então eu acredito que esse jovem, ele tentou de diversas maneiras preencher esse vazio. Porque existem momentos que nós sentimos um vazio dentro do nosso ser. E talvez você se identifique com isso. Nós tentamos preencher esse vazio com coisas. Nós tentamos beneficiar a nós mesmos. Compramos algo para tentar preencher esse vazio. Queremos fazer uma viagem para tentar preencher esse vazio. Queremos ouvir músicas, assistir um filme, uma série, para tentar preencher isso. Então eu acredito que para esse jovem não faltava recursos. Então eu acredito que ele tentou de diversas formas preencher esse vazio dentro dele. E Jesus enxergou esse vazio dentro da alma dele. Esse vazio de espírito. Então essa era a maior necessidade dele. Preencher esse vazio. E quem sabe ele já tinha tentado de todas as formas. E aí agora ele vai para Jesus. E aí quando Jesus se direciona a ele, ele fica triste porque aquilo que Jesus diz vai confrontar ele. Jesus vai dizer, filho, sabe esse vazio que você sente? Essa sensação de vazio que você já tentou preencher de tantas formas. Talvez você tentou preencher esse vazio através de um relacionamento, através de uma viagem, através de contato com a arte, de tantas formas, e você não consegue preencher. Sabe esse vazio que você sente dentro de si? Você não vai conseguir preencher alimentando a si mesmo. Esse vazio que você tem dentro de si, filho, você só vai conseguir preencher alimentando o outro. Não é alimentando a si mesmo, é alimentando o outro. Então, para você que está ouvindo isso, se existe um vazio dentro do seu ser e você está tentando preencher esse vazio com coisas, o que Jesus vai nos ensinar através desse jovem rico é que quando nós temos um vazio no nosso interior, nós não vamos conseguir preencher esse vazio alimentando nós mesmos. Esse vazio a gente preenche alimentando o outro. Por quê? Porque a nossa fome física, a gente sacia alimentando a nós mesmos. Mas a nossa fome espiritual, esse vazio, a gente só consegue preencher alimentando o outro, é o inverso. Então, quando eu tenho fome, eu sinto fome no meu físico, eu consigo saciar a minha fome alimentando a mim mesmo. Então eu vou lá, preparo um prato e me alimento. Mas espiritualmente não. Espiritualmente essa fome é saciada quando eu alimento o outro. Então eu não preparo um prato para mim, eu preparo um prato para o outro. É isso que Jesus está ensinando para ele. Esse vazio vai ser saciado, porque a vida inteira você tentou saciar a sua fome. Fisicamente isso é possível, mas espiritualmente não.
Até aqui, tudo que você fez foi pensando em si mesmo. Talvez, filho, você guardou os mandamentos e praticou, não por liberdade, não por amor, mas por religião. Porque você tinha um interesse. Então você fez o que fez pela religião, você fez o que fez por obrigação. E não é isso, eu quero te ensinar algo novo. A partir de agora, filho, não é mais pela religião. Você foi livre do pecado. Então não se torne escravo da religião. Então não faça o que faz por obrigação. Não faça o que faz por interesse. O evangelho de Jesus Cristo é uma prática voluntária do amor. E quando você pratica de forma voluntária o amor por si mesmo e o amor ao próximo. Então, quando você alimenta o próximo, espiritualmente você está sendo alimentado. Você vai saciar a sua fome. Então, o que você precisa mesmo é agora olhar para o outro. Quer saciar esse vazio? Então pega tudo que você tem. Vende. Então você terá um tesouro no céu. E se você tiver um tesouro no céu, o teu coração, filho, estará no reino de Deus, estará no céu. Aí você segue-me. Então, se você fizer isso, o teu tesouro estará no reino dos céus. Então, não só a sua mente estará lá, mas o teu coração também estará lá. Porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então, esse jovem rico revelou que o coração dele está no reino dos homens. Ainda que o pensamento esteja no reino de Deus, no reino dos céus, o coração está no reino dos homens. Por quê? Porque ele tem um tesouro, ele tem muito dinheiro. Então, a riqueza dele é concentrada no reino dos homens. E aí Jesus está falando para ele, ó, pega isso, vende, dá aos pobres, aí o teu tesouro será transferido da terra para o céu. Então, a sua mente, o teu coração está lá. Então, isso te levará a desfrutar da eternidade. É mente e coração no reino dos céus. Então, esse vazio que você sente será preenchido. Então, não é sobre o que as nossas finanças podem nos promover, pode prover sobre a nossa vida. Isso tudo é muito bom. Mas existe um vazio na alma, mas existe um vazio de espírito que só pode ser saciado de forma espiritual. E espiritualmente falando, a gente só consegue saciar a nossa fome alimentando o outro. É por isso que Jesus ele vai dizer no Evangelho de João, capítulo de número 4 e o verso 34, ele vai dizer: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e cumprir a minha missão, completar a obra. Então o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Por quê? Porque o que sacia a nossa fome espiritual não é o que a gente faz por nós, é o que nós fazemos pelo outro. Esse é o ponto. É o que Jesus está apresentando para esse jovem. Só que o texto diz que ele ouviu, mas ele não quis praticar. Ele não quis colocar em prática o que Jesus disse a ele. E o Evangelho de Cristo não nos dá a possibilidade de praticar de forma parcial o Evangelho. Ou é tudo ou é nada. A lei não nos dava a oportunidade, os mandamentos não nos davam a oportunidade de praticar de forma parcial, metade. Olha, eu vou fazer essa parte porque me convém, mas isso não me convém, eu não vou fazer, não. Com Cristo ou é tudo ou é nada. Com Deus ou é tudo ou é nada. Não tem meio termo. Ou é 8 ou é 80. Para quem está dividido, a Bíblia diz que Deus ele odeia, ele detesta o morno. Ele diz que vomitará.
Então é bom ou você ser quente ou você ser frio, ou você é ou você não é. A palavra do crente é sim, sim ou não, não. Não tem meio termo. Então precisa ser uma entrega em totalidade. Ele estava praticando de forma parcial. Eu conheço os mandamentos. Tá bom, mas agora você precisa praticar. Porque o que vai mudar a sua realidade, o que vai mudar a sua vida, não é o que você sabe, mas é o que você coloca em prática. O que muda as nossas vidas não é o que nós sabemos, mas é o que nós colocamos em prática. Então é ouvir e praticar. O Evangelho de Cristo é uma experiência viva e fantástica para aqueles que ouvem e colocam em prática. Mas aqueles que ouvem e são meros ouvintes, é uma experiência chata, fria. Então nós precisamos abandonar a condição de meros ouvintes da palavra de Deus e precisamos nos tornar praticantes dessa palavra. É ouvir e colocar em prática. Tudo que nós precisamos é ouvir e colocar em prática. Ele diz, Senhor, eu sei, eu conheço todos os mandamentos. Desde a minha adolescência, eu ia para a escola dominical. Eu participei de muitas conferências. Eu fui em tantos congressos. Eu já ouvi tantas pregações, tantos sermões. Eu conheço a Bíblia de capa a capa. Eu tenho muito conhecimento. E aí Jesus vai dizer, ok, isso tudo é muito bom. Mas entenda que o Evangelho precisa ser muito mais prática do que teoria. Vou dizer de novo, o Evangelho de Cristo ele é muito mais prática do que teoria. Então é ouvir e praticar. É ouvir e colocar em prática. Eu vejo que, às vezes, nós temos uma luta para conseguir ter o hábito de ler um capítulo por dia. E aí, decorrente dessa ser uma dificuldade de muitos, tem aqueles que conseguem ler um capítulo por dia e se acham o tal. Eu leio a Bíblia todos os dias. Eu quero te convidar para um desafio ainda maior. Se para você é um desafio ler um capítulo por dia, eu quero te desafiar a praticar um versículo por dia. Porque o que muda a nossa vida não é o quanto eu sei, é o quanto eu faço. Se eu coloco em prática. É extremamente importante, nós precisamos, o salmista nos orienta, que nós precisamos meditar na palavra de Deus, dia e noite. Nós precisamos meditar dia e noite, só que nós precisamos praticar também dia e noite. Então eu não estou falando para você que você não deve e não precisa ler a Bíblia, não, faça isso. Medite dia e noite, invista tempo na leitura. Mas não aceite apenas ficar na experiência da leitura. Se desafie a colocar em prática. Não pode ser 24 horas do meu dia e eu não consegui colocar um versículo em prática. Não, eu preciso me desafiar a isso. E eu posso te garantir, não é sobre a minha palavra, eu posso te garantir, porque esse evangelho, ele é vivo, ele é transformador. Eu posso te garantir que se você colocar o evangelho de Cristo em prática, você vai viver experiências fantásticas na sua vida. Você vai ver a transformação. Porque o que muda a nossa vida não é o que a gente sabe, mas é o que a gente coloca em prática. Precisamos buscar o saber, precisamos nos dedicar ao estudo da palavra, precisamos buscar sim conhecimento, cada vez mais se aprofundar na revelação da palavra de Deus, mas nós precisamos colocar em prática o que muda a nossa vida, o que muda a nossa realidade. Não é o que nós sabemos, mas sim aquilo que nós colocamos em prática. Esse jovem, ele chega diante de Jesus e ele faz uma pergunta esperando que Jesus dê uma orientação para que ele mude a realidade dele. Porque até então a realidade dele é de uma pessoa que não é salva.
Se eu pergunto o que eu preciso fazer para ser salvo, é porque eu ainda não me considero salvo. Então ele chega diante de Jesus como uma pessoa que não é salva. E ele sai diante da presença de Jesus como uma pessoa que continua não sendo salva. Por quê? Porque ele disse que ele sabe, mas não está disposto a praticar. E o que muda a realidade não é o que eu sei, mas é o que eu coloco em prática. Ouvir e obedecer. Ouvir e crer. Ouvir e submeter-se. Ouvir e praticar. O Evangelho de Cristo é uma experiência que se dá através do ouvir. A própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então é ouvir, ouvir, ouvir e obedecer, ouvir e crer, ouvir e submeter-se, ouvir e praticar. Não adianta ouvir milhares de pregações, não adianta você vir para o culto, domingo após domingo, você ouvir, receber uma orientação de Jesus e você ir para a sua semana sem essa disposição no coração de colocar em prática. O meu desafio é, coloque o Evangelho de Cristo em prática e você viverá experiência sobrenatural na sua vida. Você viverá uma transformação na sua vida. Não simplesmente pelo que você sabe, mas pela prática do Evangelho. Essa palavra transformadora, essa palavra que traz renovo, que traz cura. É essa, uma palavra viva. Mas para viver a experiência dessa palavra viva, eu preciso colocar em prática. Ouvir e praticar. A decisão é sua, assim como foi a desse jovem. Jesus não induziu ele. Jesus não obrigou ele a praticar. Guarde isso no seu coração. O Evangelho é uma prática voluntária de amor. O Evangelho é uma prática voluntária. Não é porque eu tenho que fazer, eu sou obrigado a fazer. É porque eu entendi. E eu faço com a consciência de quem sabe o que está fazendo e não faz por obrigação, mas faz por amor. O Evangelho de Cristo é muito mais prática do que teoria. Então eu preciso ouvir e colocar em prática. Ouvir e colocar em prática. É isso o que nós precisamos. Quer viver de forma profunda o Evangelho? Quer ser um discípulo de Jesus que vive de forma intensa a experiência do discipulado? Então ouça e coloque em prática. Ouvir e colocar em prática. Ouvir e praticar. A decisão é sua. Quer herdar o reino dos céus? Você quer herdar o reino dos céus? Então, através das suas ações, daquilo que você coloca em prática, você vai revelar para Jesus se apenas o teu coração está no reino dos céus ou se lá está o teu coração e os seus pensamentos. Então, o meu convite para você é ouvir e praticar. Faça isso. Desfrute desse evangelho que é rico em promessas, desse evangelho que nos proporciona uma transformação em todas as áreas da nossa vida. É uma experiência muito fria ouvir o evangelho e ficar na condição de ouvinte. Então eu estou te convidando a sair do seu lugar, do seu estado de conforto. Às vezes, um estado que já se tornou conformismo. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da palavra. Então, ouça e pratique. A prática trará transformação para todas as áreas da sua vida. Isso é o Evangelho de Cristo. Muito mais prática do que teoria. Ouvir e praticar. Eu quero fazer uma oração nesse momento, agradecendo a Deus por essa palavra que Ele ministrou aos nossos corações, mas pedir a Ele que Ele nos dê dessa graça, que Ele nos dê ousadia
para vivermos o Evangelho de forma prática. É isso que nós precisamos. Viver o Evangelho de forma prática. A nossa prática do Evangelho será o nosso maior testemunho. A nossa prática do Evangelho será a nossa maior pregação. Quando eu tenho oportunidade de ministrar, eu tenho alguns minutos para pregar, essa é uma ótima oportunidade, mas a minha maior pregação é a minha semana, a minha prática do Evangelho. Para que eles vejam Cristo em nós, nós precisamos praticar o Evangelho. Então eu quero orar junto com você por esse tempo. Peça a Deus coragem e ousadia. Peça a Deus coragem e ousadia para colocar o Evangelho em prática. É isso que nós precisamos nesse tempo. Ouvir e praticar. Vamos agradecer a Deus por essa palavra, por esse tempo, e depois nós seremos conduzidos com mais uma canção através da vida do Lucas, que já nos tem abençoado nessa noite com canções que tocaram o nosso coração, mas também creio que tocou o coração de Deus. Então, vamos fazer isso, vamos orar e depois nós teremos mais uma canção. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade, por essa palavra compartilhada ao nosso coração, Pai. Senhor, eu quero pedir nesse momento que o Senhor possa fazer frutificar essa semente que foi semeada no coração de cada um desses que nos ouve, Pai. O nosso desejo é, de fato, viver como um discípulo de Cristo, ouvindo e colocando em prática tudo aquilo que nós temos ouvido de Jesus. Então eu peço que o Senhor nos dê um ouvido apurado, nos dê sensibilidade espiritual, para que nós possamos ouvir e discernir de forma espiritual a voz de Jesus. Mas também pedimos coragem e ousadia para colocar em prática, porque nós sabemos o desafio de viver, Pai, de forma prática o Teu Evangelho em nossos dias. Mas queremos fazer isso, não apenas, Senhor, pensando em ter algo em troca. Nós queremos fazer isso porque nós cremos que essa é a nossa maior pregação. Porque nós cremos que essa é uma forma do Teu nome ser glorificado através das nossas vidas. Então nos ensina, Senhor, a ouvir a Tua voz. Nos ensina a ouvir a voz do Teu Filho amado Jesus Cristo. Mas nos dê ousadia para colocar em prática. Queremos ser discípulos nesses dias. Nós queremos ser mensageiros da Tua palavra. Nós queremos ser embaixadores do Teu reino. Então nos ajuda nesse tempo a ouvir e praticar a Tua palavra, Senhor. Que nós sejamos a Bíblia que as pessoas leem. Que nós sejamos, ó Pai, testemunho vivo, Senhor, por onde nós andarmos. Então nos ajuda, porque nós somos fracos, nós somos limitados. Mas nos ajuda nesse tempo, assim como Paulo diz, que nós somos cartas marcadas, que as pessoas possam ler, Senhor, em nós. Que as pessoas possam, Senhor, sentir o Evangelho de Cristo fluindo através das nossas vidas, Pai. Sê conosco, Pai. Te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos por essa semana que se inicia. E pedimos, nos conceda a oportunidade já nessa semana de viver essa palavra. De desfrutar, Deus, daquilo que o Senhor tem para nós no decorrer dessa semana. Então nos desperta, Pai. Nos desperta para esse tempo. Senhor, nos ajuda, Pai. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos, na certeza que nós viveremos essa experiência. Nós iremos testificar ainda nesses dias do que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então que seja, Senhor, nesse tempo, tudo aquilo que nós fizermos e falarmos para glorificar o Teu santo nome. Pai, abençoa a cada um dos meus irmãos conectados. Dê a eles uma semana abençoada, cheia da Tua presença, Pai.
que seja conduzido pela tua vontade, pelo teu Espírito, o nosso querer, o nosso pensar, o nosso fluir, Pai. Dê a cada um deles uma semana abençoada, que seja uma semana de boas notícias. Aqueles que estão enfermos possam ser alcançados pela tua maravilhosa graça e possam receber a cura. Aqueles que estão no leito de um hospital, Senhor, que possam ser alcançados, Senhor, essa semana e possam receber a cura. Tu és um Deus de cura, Pai. Então, nesse tempo, restaura a saúde dos meus irmãos que estão passando, Pai, por uma dificuldade em sua saúde, que estão, Senhor, de alguma forma debilitados por consequência, Senhor, de uma saúde prejudicada, quer seja por qualquer enfermidade que tenha tocado a vida dos meus irmãos. Eu creio que o Senhor pode, através de uma palavra, estabelecer a cura. Então, Senhor, libere a cura sobre os meus irmãos. Senhor, eu profetizo, Senhor, cura sobre aqueles que estão enfermos, Pai. Também te peço por aqueles que têm passado necessidade, que não falte o pão sobre a mesa, aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, que seja uma semana de boas notícias. Pai, te peço pelos lares que foram prejudicados por conta desse tempo de quarentena. Senhor, lares que estão em crise, casamentos que estão em crise. Eu clamo, Senhor, por restauração nesse tempo. Faz, Senhor, ainda nesse tempo. Então eu te peço que seja uma semana abençoada, que seja uma semana de boas notícias, que seja uma semana de transformação para louvor do teu santo nome. Faça em nós e através de nós que a nossa vida seja um palco para a manifestação da tua glória. Então faz nesse tempo, Pai, para louvor do teu santo nome. É o que nós te pedimos. E nós te agradecemos no nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir mais uma canção, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe a sua semana, que você seja abençoado aonde você estiver e quando você estiver. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor.